Falar em pré-história do Brasil é montar um complicado quebra-cabeças com muitas peças faltando. A dificuldade começa já no título, pré-história, uma expressão que passa a ideia errada de ser um período sem história. Os indígenas brasileiros tiveram uma história própria, de milhares de anos, em que suas culturas, técnicas e artes sofreram mudanças e influências. Entendemos por pré-história o período da história sem escrita, e que, por isso, só pode ser estudada pelos objetos feitos pelo homem. A divisão tradicional em Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, Idade da Pedra Polida, também é contestada pelos especialistas. Praticamente, essas expressões caíram em desuso no mundo científico. Atualmente, os cientistas preferem usar termos geológicos, Pleistoceno e Holoceno. Pleistoceno, de 60 mil anos até 12 mil anos, e Holoceno, período a partir de 12 mil anos, chegando até o desenvolvimento da agricultura e da cerâmica. O clima e a vegetação do Brasil, durante o Pleistoceno, eram muito diferentes dos atuais. O clima era úmido e mais frio. Uma densa floresta de grandes árvores, cipós, samambaias, cobria o que hoje é o semiárido nordestino. Rios, lagos e cachoeiras dominavam os campos. Durante o Pleistoceno, uma megafauna, hoje extinta, habitava as florestas e os campos do território brasileiro. Tatus gigantes, os cliptodontes, com 3 metros de comprimento e pesando quase 1,5 toneladas, um tamanho e forma equivalentes a um Volkswagen Fusca. Sua forte carapaça, quando vazia, podia servir de abrigo aos homens primitivos como uma barraca. Preguiças gigantes, pesando umas 4 toneladas, tinham o tamanho de um elefante. Passava o dia todo comendo folhas de árvores e arbustos, utilizando sua língua comprida para obtê-las. Com sua poderosa garra, vergavam facilmente os galhos das árvores. Mas o animal mais temido era o tigre dente de sabre. Um felino com 3 metros de comprimento e pesando 900 quilos, com presas que atingiam 20 centímetros de comprimento. Ele foi o grande predador de preguiças, cliptodontes e outros animais da megafauna. Foi durante o Pleistoceno que ocorreu o povoamento do território que hoje corresponde ao Brasil. Os primeiros grupos humanos que ocuparam nosso território são chamados de paleoíndios. As ossadas mais antigas de paleoíndios encontradas no Brasil pertencem ao final do Pleistoceno, entre 11 mil e 12 mil anos. Foram encontradas na região arqueológica de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Entre as ossadas está Luzia, o esqueleto mais antigo das Américas, de 11.500 anos. A reconstituição facial do crânio de Luzia surpreendeu o mundo científico. Seus traços não eram iguais aos indígenas atuais, cujos antepassados são de origem asiática. Luzia, diferentemente, tinha traços negroides, semelhantes aos africanos e aos nativos da Austrália e da Polinésia. Outros esqueletos encontrados no Brasil e no México revelaram possuir os mesmos traços negroides. Essa descoberta levou os cientistas a uma nova hipótese sobre o povoamento da América. Ele teria sido feito por 2 tipos humanos com características físicas distintas. Um tipo negroide, possivelmente o mais antigo, vindo da Austrália ou das ilhas da Melanésia e da Polinésia, e um grupo posterior, de origem asiática, que teria entrado na América pelo Estreito de Bering e que acabou dominando o continente e dando origem aos indígenas atuais. Outras descobertas surpreendentes foram feitas nas escavações arqueológicas na Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Ali foram encontrados esqueletos de 8 mil anos e vestígios de presença humana ainda mais antigos que Luzia. São pinturas rupestres, restos de fogueiras e artefatos de 17 mil anos até 48 mil anos. Os resultados das escavações na Serra da Capivara
levaram os cientistas a rever sua hipótese sobre a data do povoamento da América. Ele teria ocorrido há pelo menos 30 ou 40 mil anos atrás, isto é, muito antes do que se supunha. Entre tantas descobertas, discussões e novas hipóteses, uma coisa é certa. Por volta de 12 mil anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos de paleoíndios. É o que veremos na parte 2 dessa série. Cheque agora seu conhecimento respondendo os 5 testes seguintes. Anote as respostas para conferir ao final. A melhor definição para pré-história é: A. O período inicial da vida humana ainda sem história. B. O período da história sem escrita. C. O período da Idade das Cavernas e da Pedra Lascada. Dois. Os pesquisadores dividem a pré-história brasileira em A. Paleolítico e Neolítico. B. Idade da Pedra e Idade dos Metais. C. Pleistoceno e Holoceno. 3. As pesquisas arqueológicas no Brasil levaram os cientistas a novas hipóteses sobre o povoamento da América. São elas: A. O povoamento ocorreu há 10 mil anos e foi feito pelo Estreito de Bering. B. A humanidade originou-se na América junto com a megafauna durante o Pleistoceno. C. O povoamento teria ocorrido há 40 mil anos por grupos humanos de origem negroide e asiática. 4. As novas hipóteses sobre o povoamento da América apoiam-se: A. Nos estudos do crânio de Luzia, de 11.500 anos, e nas descobertas arqueológicas na Serra da Capivara. B. Na descoberta, no Brasil, de ossos de mamutes, tatus e preguiças gigantes. C. Na descoberta de pontas de flecha de 8 mil anos em vários sítios arqueológicos da América. 5. Sobre o povoamento do Brasil, sabe-se que: A. O território brasileiro já estava plenamente ocupado há 12 mil anos. B. Quando chegaram os primeiros grupos humanos, a megafauna já havia desaparecido. C. Os povoadores chegaram depois da mudança climática que transformou florestas em caatingas.